Olá, mais um vídeo novo aqui no canal. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem. E vim aqui perguntar a você que me acompanha, que está aqui comigo. Já tiraram aquele comprometimento do papel? Já colocaram em prática? O ano já começou, estamos no meado de janeiro e precisamos ter uma ação no propósito. Precisamos ter uma ação em direção ao propósito. Mas será que você está sendo dominado pelo medo? Sabemos que o medo é um mecanismo natural de todo ser humano. Todo ser humano ele tem medo, que você não se permita ser controlado por ele. Esse medo é ativado quando estamos em uma zona de perigo. Todas as vezes que nos sentimos em situações de risco, sentimos medo. Mas muitas vezes esse medo é algo que colocamos em nossa mente. E muitas vezes não percebemos o que está causando, não conhecemos, é algo desconhecido. Mas há um gatilho. Muitos homens, grandes homens, eles também tiveram medo. Como eu disse, medo é natural do ser humano. Elias teve medo. Se você conhece a história de Paulo, Paulo ele teve medo, Davi ele teve medo. Mas todas as vezes que esses homens tiveram medo, eles confiaram no Senhor. Eles entenderam que a segurança deles estava no Senhor. E por que não falar de Josué? O homem que era sucessor de Moisés, um homem que estava sendo preparado para ocupar um lugar. Mas ele veio a falecer e ele deixou o seu sucessor. Mas em um momento, mesmo Josué tendo sido preparado, ele sentiu medo, ele ficou desanimado. Ele achou que não ia dar conta daquele povo, porque aquele povo tinha um coração endurecido. Aquele povo estava longe de Deus. E ele sentiu medo. E foi naquele momento que o Senhor ele teve um particular com Josué. Foi naquele momento que Josué precisava decidir se ele ia se paralisar, se ele ia permitir ser paralisado pelo medo, ou se ele continuaria caminhando em direção à terra prometida, em direção daquilo que o Senhor tinha prometido a ele. O Senhor disse que Josué seria o homem que conduziria aquele povo à terra que mana leite e mel. E o Senhor conta com você. Não deixe que esse medo te paralise. Não deixe que esse plano que você planejou, que já está no coração do Senhor, só fique no papel. A função do medo é paralisar. Mas muitas vezes estamos nos permitindo paralisar no ponto positivo. Sabemos que não somos perfeitos. Sabemos que no dia a dia, nos bastidores, nada é tão perfeito, nada é tão como é mostrado, nada é tão bonitinho como é mostrado nas redes sociais. Atrás das telas, no anonimato, é sacrifício, é renúncia, é erro. E não queremos que o outro veja o nosso lado errado. Não queremos expor a nossa pior parte. E eu me lembro que eu acompanho uma pessoa e há algum tempo eu vi ela falando uma frase que diz assim: quem tem medo do ridículo nunca experimentará o extraordinário. E é isso que acontece. Às vezes estamos um passo da nossa vitória, mas porque estamos com medo de errar, estamos com medo de ser criticado, estamos com medo de não ser aprovado pelo outro, deixamos de experimentar o extraordinário. Mas precisamos entender que o erro faz parte do processo. Todas as vezes que erramos, aprendemos mais uma maneira de não fazer, não é isso? E o Senhor, ele deixa bem claro que a sua confiança não vinha de você, mas vinha do Senhor. Que todas as vezes que o medo tentar te paralisar, você possa olhar para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Assim foi com Davi. Davi, ele sentiu tanto medo, mas a confiança que ele tinha no seu Senhor. Ele sabia que não era sobre ele, mas era sobre aquele que estava com ele, aquele a qual chamou Davi. E você tem uma missão para ser cumprida. Muitas vezes essa missão não está
se encaminhando porque você tem adiado, porque você tem medo de perder alguém, porque você tem medo do que o outro alguém vai achar. Quantas pessoas estão vivendo em um ciclo desagradável? Quantas pessoas estão deixando de viver a plenitude porque está preso em cadeias emocionais, porque tem medo do abandono, tem medo da rejeição. Quantas pessoas estão sofrendo agressões físicas, mentais, porque não conseguem se desprender, porque não se vê longe do outro, porque o apego emocional, porque a dependência emocional está muito grande, mas que venhamos ser totalmente dependentes do Senhor. Quantas vezes trilhamos por caminhos errados, mesmo sabendo do resultado, mas porque estamos com excesso de medo do novo, excesso do medo do desconhecido, não tomamos uma atitude correta, porque queremos trilhar o caminho mais rápido, porque nos traz um conforto. E o desconhecido sabemos que ele não é agradável. O desconhecido nos traz desconforto, sim, mas precisamos ter um posicionamento. Entender que a nossa vida, ela só tomará um rumo a partir de uma ação minha e sua. A nossa vida, ela só será diferente a partir do momento em que você deposita sua confiança no Senhor. Não deixe que o medo venha ser um gatilho para paralisar os seus sonhos, os seus projetos. Entenda o tempo, entenda o propósito, entenda a sua missão, entenda que depende de você. Eu tenho o meu tipo de medo, você tem o seu medo, mas não deixe que ele te paralise. O Senhor nos chamou para que venhamos seguir avante. O Senhor chamou aqueles que sentem medo, mas mesmo assim Ele vai, porque Ele não deixa ser controlado pelo medo. E na maioria das vezes não é porque somos corajosos, é porque vamos com medo, sim. Porque entendemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu não sei o que é que está te paralisando, mas se você não entender o propósito, se você se deixar ser dominado por isso que tem impedido de você dar o próximo passo, eu sinto muito lhe dizer que a vida ela vai continuar. A vida ela vai passar. E você não alcançará as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Eu sei que não podemos fazer aquilo que não está ao nosso alcance. Mas você já parou para se perguntar se realmente é porque não está ao seu alcance ou é porque você está se dando desculpa? É porque você está dominado pelo medo e você não consegue entender que maior quem te chamou. Então que possamos ter um olhar atento, porque o medo ele nunca vai deixar de existir. O medo é um mecanismo que existe, é uma emoção que existe em todo ser humano. Que venhamos ser dominados por aquilo que o Senhor diz sobre mim, sobre você. O Senhor diz que precisamos ser corajosos. O Senhor diz que precisamos ser valentes, independente da posição, independente da situação. Talvez você tenha medo porque você não quer expor o seu lado mais frágil, o seu lado mais vulnerável. Muitas vezes a gente tem medo do não, mas o não sempre temos. Por que não atrás do sim? Muitas vezes estamos com medo daquilo que nunca irá acontecer. E isso se torna um empecilho na sua vida. Mas que você possa entender, se você não fizer, nada vai acontecer. Se você não tomar o seu primeiro passo, você continuará estagnado. Você precisa entender que as coisas elas só acontecem se você tiver um olhar de prontidão. Anos e anos vivendo na mesmice, anos e anos vivendo em uma decadência e não tomam atitude. Quantas pessoas estão com medo da aprovação, mas que toda aprovação venha ser a aprovação do Senhor. Você sentiu paz no seu coração? Você está se sentindo realizado? Está de acordo com a verdade? Então está tudo bem.
Não é sobre o outro, é sobre você, é sobre a sua história, é sobre a sua missão, é sobre aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não se, não se preocupe com a aprovação alheia, não se preocupe em agradar a Deus. E você terá uma vida de sucesso, uma vida louvável. Que a sua vida seja louvável. Que o outro olhe para você e diga assim, valeu a pena, porque ele enfrentou. E ele nunca teve ausência de medo, mas ele foi assim mesmo. Ao ouvir essa palavra, você entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que a sua vida venha ser um louvor em gratidão ao Senhor. Raquel, você está falando de religião? Não. Eu estou falando de obedecer e de seguir o propósito. Eu estou falando de você estar alicerçado naquilo que é verdade, naquilo que é concreto, naquilo que não muda, naquilo que não volta atrás. E o Senhor diz, tem uma ação diante dessa situação. E é isso, que você tem uma ação diante dessa situação. Porque quando chegar lá no finalzinho, você vai ter uma história para contar. E eu espero que essa história seja uma história de vitória. Eu espero que essa história seja uma história de divisor de águas. E que tudo que você faça respingue no outro. Mas será que vai respingar coisas boas ou coisas más? Só depende de você. Certo? Tchau, tchau. Foi bom estar contigo e até o próximo vídeo.